A importância do cuidado emocional para alcançar a autorrealização. Oração para a cura interior, para a cura do inconsciente. Roberto Crema. Senhor, sei que és Cristo ressuscitado e que estás entre todos nós, vivo e querendo ajudar-me. Senhor, venho hoje pedir a cura das lembranças do meu inconsciente, de tudo aquilo que tem me atormentado. Cura-me de tudo aquilo que vi e vivi e que ficou marcado na minha alma, como sofrimento. Cura-me dos sentimentos odiosos, das rejeições, das minhas mágoas, das minhas culpas infundadas, dos meus medos, das minhas desconfianças, dos momentos de perigo que vivi, das minhas lembranças dolorosas e da minha falta de perdão. Senhor, aceita-me e faz-me aceitar-te e aceitar-me. Reconstitua-me por inteiro e encha-me com o teu amor e com a tua paz. Senhor, eu te agradeço, pois sei que estás agindo em mim agora, neste momento, e que serei por ti e em ti, nova criatura ressuscitada e purificada nos cantos mais escuros do meu inconsciente e da minha alma. No poder da tua glória. Amém. Mas o que é o cuidado emocional? Segundo Leonardo Boff, que traz uma fábula do mito sobre o cuidado essencial e que é de origem latina com base grega, segue um pequeno texto com a tradução brasileira. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo, teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feito de barro, material do corpo da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a segunda decisão, que apareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decidido eu, essa criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. E a partir do texto desta fábula, mito, que vamos construir nossas reflexões sobre o cuidado. Será visto como a verdadeira essência do ser humano. E ele prossegue com o cuidado, com o ethos do humano. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização
e de envolvimento afetivo com o outro. E quanto ao cuidado com o nosso corpo na saúde e na doença? Ainda seguindo com Leonardo Boff, quem é são pode ficar doente. A doença significa um dano à totalidade da existência. Não é o joelho que dói, sou eu, em minha totalidade existencial, que sofro. Portanto, não é uma parte que está doente, mas é a vida que adoece em suas várias dimensões. Em relação a si mesmo, experimenta os limites da vida mortal. Em relação com a sociedade, se isola, deixa de trabalhar e tem que se tratar num centro de saúde. Em relação com o sentido global da vida, crise na confiança fundamental da vida, que se pergunta: por que exatamente eu fiquei doente? A doença remete à saúde. Toda cura deve reintegrar as dimensões da vida sã, no nível pessoal, social e no fundamental, que diz respeito ao sentido supremo da existência e do universo. Por isso, o primeiro passo consiste em reforçar a dimensão saúde para que ela cure a dimensão doença. A doença como consequência da recusa de tomar os pais. Uma visão de Bert Hellinger. Honrar os pais significa tomá-los e amá-los como eles são, e honrar a vida significa tomá-la e amá-la como ela é, com início e fim, saúde e doença, inocência e culpa. Isso constitui, porém, o ato propriamente religioso, denominado antigamente devoção e adoração. Nós o experimentamos como despojamento extremo, que tudo toma e tudo dá, com amor. Prosseguindo então, seguimos com a visão de Pierre Weil. Paz. Podemos distinguir 3 espaços de paz interior: a paz do corpo, a paz do coração e a paz do espírito. A paz do corpo. Nosso corpo é um sistema físico pelo qual circula a energia vital e física. Essa energia tem diferentes denominações, de acordo com a tradição cultural na qual se insere. Na yoga, fala-se de prana, ki para os chineses, mana na Polinésia, ka no Egito Antigo, espírito no cristianismo. Essa energia atravessa canais sutis, desde há muito conhecidos na acupuntura e nas micromassagens chinesa e japonesa. A circulação livre e equilibrada dessa energia corresponde a um estado de harmonia e de paz. Emoções destrutivas, como as que decorrem da fantasia da separatividade, geram nós de tensão muscular mais ou menos crônicos que bloqueiam a energia. A frequência das crises emotivas determina a intensidade do sofrimento físico e psíquico. A paz do coração, como? Como estabelecer a paz ao nível dos sentimentos? Eis uma questão muito essencial. Diferentes respostas foram dadas. Cada uma preconiza um método. Alguns são bastante simples e podem ser praticados por todo o mundo. Outros necessitam da assistência de um mestre, de um terapeuta, de acordo com a cultura em que se realizam. E aí a gente segue com 3 tópicos.
Primeiro, a consciência imediata é a técnica mais simples. Pretende que adquiramos consciência desses sentimentos destrutivos, quando eles ainda estão germinando em nosso coração. Nessa fase, é mais fácil transformá-los em energia construtiva. Segundo, o método Ahimsa, não violência, em sânscrito, foi cultivado primeiramente por budistas e hindus. Trata-se de um respeito profundo a todas as formas de vida do planeta, concebidas como sagradas. O terceiro são os métodos da psicoterapia. Vários são os métodos psicoterápicos. Foram criados com o objetivo de ajudar as pessoas a superar traumas, neuroses gerados principalmente no convívio familiar e escolar. E aí eu vou abrir aqui um aspas, né? E eu mesma, gente, precisei passar por algumas técnicas psicoterápicas, né? Então, algumas abordagens, como a psicanálise, psicologia junguiana, psicossíntese, até chegar na psicologia transpessoal, na psicologia positiva e também nas constelações familiares, que me ajudaram muito enquanto paciente. E é aqui, hoje, que eu me deparo com essas técnicas como profissional. Então eu fecho aspas aí e eu prossigo com a paz do espírito. Que antes de mais nada, detenhamo-nos um pouco sobre a palavra espírito. Em geral, ela é empregada com dois sentidos diferentes. Pode corresponder àquilo que é mental, significa nesse caso o conjunto de funções mentais, como a inteligência, o raciocínio, a percepção e a memória. O segundo refere-se a uma forma de energia sutil, denominada por Bergson de energia espiritual, que pode significar também o princípio da vida, da consciência e do pensamento, que existe em oposição à matéria. Nesse sentido, o termo está ligado aos valores éticos. Agora a gente vai passar por alguns exercícios terapêuticos, né? E a ideia aqui, gente, é que vocês possam fazer esse exercício em casa ou onde vocês estiverem, mas que tenham, claro, a consciência de se sentirem algum desconforto, procurarem um profissional para auxiliarem, beleza? Então vamos prosseguindo aqui. Então, segundo Bert Hellinger, o exercício agora é de reconciliação com a nossa alma. Isso começa de forma bem simples. Fechem os olhos, vou fazer um pequeno exercício em conjunto. Imaginemos nossos pais, a mãe e o pai. Dos dois, qual está mais próximo? Qual está mais distante? Qual dos dois está mais acolhido? Qual menos? Então, coloquemos totalmente nas nossas almas e nos nossos corpos aquele que está menos acolhido. Sentimos aquilo que se transforma. Permanecemos assim até que a mãe e o pai estejam acolhidos, amados e reconhecidos por nós, da mesma forma, equivalentes, sem diferenciação. Vamos dar um passo adiante. Olhemos para a família da mãe, para a do pai. Qual está mais próxima? Qual está mais distante? Agora trazemos para perto aquele ou aquela que está distante, até que seja totalmente acolhida, amada, reconhecida por nós, sem qualquer valorização, para além do bom e do mal. Agora podemos sentir na própria alma e olhamos para o que talvez não queiramos perceber.
o que talvez queiramos excluir, o que desprezamos. Olhamos para isso e o acolhemos na alma, com amor, com tudo o que pertence, por exemplo, uma culpa pessoal, talvez dores, uma doença. Agora damos um lugar a todos. Então, talvez desçamos ao alto, lá do alto para a terra, e nos submetamos ao todo como ele é, sem desejo de mudar e sem desejar que seja de uma forma diferente do que é. Dessa forma, nos reconciliamos com todos em nossa alma. Agora, olhamos para os clientes com os quais lidamos, principalmente aqueles com distúrbios da fala. Fazemos o mesmo em relação a eles. Acolhemos nas nossas almas o que ele rejeita, exclui e não quer admitir, e concordamos com isso. A reconciliação que é necessária a ele realiza-se primeiro em nós, na nossa alma. Então sentimos quanta força temos quando o encontramos. Colocamos os pais e a família de cada um deles nas nossas almas, os agressores e as vítimas de cada família, da mesma forma, sem avaliações e talvez também a sua culpa, o seu destino, como ele é. Fazemos uma reverência interna e concordamos com eles. Dessa concordância com a sua situação, a sua família e o seu destino, vem a força para oferecer cuidadosamente aquilo que mais ajuda e que mais apoia. E agora a gente dá um respiro depois desse exercício e a gente compreende o quanto importante o mindfulness ela traz para nós e minimiza os problemas emocionais, tornando-os o mais estável possível. Então, o que é meditação? Uma musicista me contou que tinha dificuldades com a meditação silenciosa. Quando se sentava em silêncio e acompanhava a respiração, ecoavam-lhe na mente melodias bem definidas. Num curso de meditação, percebia constantemente, com desagrado, que não conseguia alcançar o silêncio do qual o orientador falara. Isso a estimulou a encontrar seu próprio caminho de meditação, pois o que a levaria ao silêncio poderia ser a própria música. Seu rosto iluminou-se quando ela falou de uma profunda experiência que teve com o silêncio e a música. Ela havia escutado um CD com uma gravação de Dinu Lipaty, pianista romeno que interpretava Bach, com uma clareza e pureza que ninguém superava em sua interpretação. Não se notava nenhum ego, mas só para a música. Abertura para o espírito, para o ministério da música. Dinu tocava toda manhã antes de começar a praticar o coral de Bach, Jesus, Alegria dos Homens, da cantata Herz und Mund und Tate und Leben, Coração e Boca e Ações e Vida. E tocava esta peça com uma clareza e uma simplicidade crescentes. Em seu último concerto, pouco antes de sua morte, ele tinha leucemia e veio a falecer aos 33 anos. As forças lhe faltaram e ele não pôde tocar até o final do programa. Ele se despediu com aquele coral, já desprovido de todas as forças, tocou a música inspirado na expressão "Ele é o poder da minha vida". Os ouvintes ficaram profundamente impressionados. Quando a musicista ouviu aquela expressão tão clara e sonora, ela vivenciou um profundo silêncio interno que só podia definir como uma experiência divina. Naquele momento, o céu se abriu para ela e tudo era um só.
Para mim, também é importante ouvir cantadas de Bach de vez em quando. Eu coloco o fone de ouvido e fecho os olhos, então me deixo levar pela música e deixo a música adentrar aos meus ouvidos, meu coração, meu corpo. Tal estado me equilibra e, frequentemente, gera em mim um profundo silêncio. Sinto-me acolhido e salvo, tocado pelo mistério de Deus, inundado de amor. A música me leva a uma profundidade que nem sempre alcanço através da meditação silenciosa. Algo parecido me ocorre quando assisto a um concerto e apenas deixo a música se manifestar. A música me equilibra e me conduz ao silêncio. Eleva-me o coração e a alma. Assim como para mim, também para muitos outros, a música é um importante caminho para o silêncio, um caminho que ninguém pode tirar de quem tem. Há também aqueles que podem unir a meditação silenciosa à música. A meditação sem som abre seus espíritos para a música, e quando, durante uma meditação, escutam música, absorvem-na com grande intensidade. Esse texto é de Ansel Grum. E aí, gente, respirando toda essa informação, refletindo sobre isso, eu busquei um jeito de meditar. Tem a meditação passiva e a meditação ativa. E é importante você encontrar quais são as ferramentas que te favoreçam ao eu superior, ao encontro da sua essência, de você com você mesmo. Eu, por exemplo, encontrei na meditação ativa com as mandalas. Então vamos lá, ver o que elas são então. Então, segundo Celina Fioravanti, o que são as mandalas? O nome mandala faz pensar em energia, em algo misterioso, o que provoca uma atração universal pelas mandalas. Como no passado, hoje, todos querem saber o que é realmente uma mandala. Uma mandala representa uma célula, um disco solar ou lunar, um espaço que lembra um povo primitivo ao redor de uma fogueira, um ovo, uma fruta. É impossível dizer o que inspirou a criação da primeira mandala, mas é certo que encontramos mandalas já nos primórdios da evolução humana, pois há desenhos de mandala nas cavernas pré-históricas, ainda que bastante simplificados. Ao analisar uma mandala, encontramos alguns elementos comuns a todas. A forma circular é uma regra. O ponto principal da mandala é o seu centro, ao redor do qual o desenho parece se desenvolver. Esse ponto é um foco visual que atrai o olhar do observador das mandalas. Mesmo que o criador de uma mandala não tenha consciência daquilo que faz, ele coloca em sua criação elementos simbólicos ancestrais. Ao desenhar uma mandala, criamos algo sagrado. Então, prosseguimos com felicidade. Exercer as nossas virtudes por meio das nossas forças de caráter é uma das maneiras de se levar a vida com mais felicidade. Então, segundo a doutora Susan Andrews, o poder de se conectar. Antes de discutirmos uma saída para a armadilha da felicidade ilusória, vamos dar uma olhada mais de perto naqueles fatores que provaram ser geradores de uma felicidade duradoura e verdadeira.
Uma das descobertas fundamentais da nova ciência hedônica é o valor da conexão com os outros. Relacionamentos amorosos são um dos mais importantes fatores para a boa saúde. Um outro aspecto importante na satisfação com a vida. Um simples abraço pode beneficiar a saúde cardíaca e diminuir o risco de doenças do coração. E um toque carinhoso pode aliviar a dor. Ainda seguindo com a doutora Susan Andrews, prosseguimos para vocês aí de casa um exercício sobre a felicidade, que estudos demonstram que as pessoas felizes são mais propensas a agir de forma altruísta, fazer compras para amigos doentes, parar na rua para ajudar estranhos, auxiliar colegas com problemas no trabalho, a despeito da própria sobrecarga, etc. Mas até recentemente ninguém jamais havia provado que fazer o bem, de fato, torna as pessoas mais felizes. No entanto, a psicóloga Sonja, aí eu não sei falar o sobrenome dela, da Universidade de Stanford, Estados Unidos, conduziu um experimento no qual foi pedido aos participantes para que fizessem 5 atos de caridade por semana, no decorrer de 6 semanas. Eles foram informados que esses atos podem ser grandes ou pequenos e a pessoa beneficiada pelo ato pode ou não estar consciente dele. Os pesquisadores descobriram que fazer atos benevolentes regularmente, de fato, faz que as pessoas se sintam mais felizes, e não só no momento do ato em si, mas também durante um longo período, especialmente se a pessoa não contar a ninguém e não esperar nada em troca. Ser bondoso e generoso. Então vamos lá. O que acontece? Reduz a depressão, leva a percepção mais positiva dos outros, encoraja uma apreciação maior da própria boa fortuna, promove a saúde, aumenta a autoconfiança, desenvolve o senso de significado e valor da vida. Todos são fatores chaves para o aumento da felicidade. Ela ainda prossegue, expressando virtudes e competências. Seligman, um dos fundadores do movimento da psicologia positiva, e sua equipe de psicólogos pesquisaram Aristóteles e Platão, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, o Antigo Testamento e o Talmud, Confúcio, Buda, Lao Tse, o Código Samurai, o Corão, Benjamin Franklin e os Upanishads, mais de 200 tradições da humanidade. Para sua surpresa, praticamente todas elas, ao longo de 3.000 anos, endossavam 6 virtudes: sabedoria e conhecimento, coragem, amor e humanidade, justiça, temperança, entre parênteses o autocontrole, espiritualidade e transcendência. Essas virtudes universais podem ser expressas por 24 forças de caráter. Decida quais dessas competências essenciais são mais características em você e reflita como colocá-las em prática no seu dia a dia. Curiosidade e abertura para novas experiências. Gosto pelo aprendizado. Julgamento objetivo e pensamento crítico. 4ª, originalidade e imaginação. 5ª, inteligência emocional e social. 6ª, capacidade de ver o todo. 7ª,
bravura e coragem moral. 8ª, perseverança e determinação. Sinceridade e honestidade. 10ª, generosidade e espírito de serviço. 11ª, benevolência, amor e empatia. Outra, capacidade de cooperação. Senso de justiça. Liderança. 15ª, autocontrole. Discrição e prudência. Humildade e modéstia. 18ª, senso estético. Gratidão. 20ª, capacidade de perdoar. Esperança e otimismo. Leveza e senso de humor. Entusiasmo. Senso de propósito, espiritualidade e fé é a última. Então, para continuarmos sobre a autorrealização, Bert Hellinger nos divide o que é constelação familiar e o porquê está inserida na felicidade. O essencial numa constelação é mostrar um caminho para uma solução do emaranhamento e guiar as pessoas envolvidas neste caminho. Este processo demanda uma força especial, cuja fonte é, primordialmente, a conexão com os pais e antepassados. Muitas vezes já se consegue alcançar isso durante a constelação. O servir, que é parte do coração, é a mais profunda realização da vida. Isso significa que servimos para alcançar o coração do outro, para que seu coração bata mais forte, graças ao nosso serviço e no mesmo compasso de felicidade que o nosso. Então, o que significa aqui servir fazendo o outro feliz? Em primeiro lugar, servir significa estar com o outro e para o outro, simplesmente estar com ele, sem fazer algo especial. Só o fato de o outro saber que estou presente já o deixa feliz. Em segundo lugar, servir significa que dou ao outro algo de mim, de que ele precisa para a sua vida e seu cotidiano. Muitas vezes, trata-se apenas de uma boa palavra, de um pequeno gesto de carinho, ou então lhe dedico atenção, tiro dele um peso e cuido dele de várias maneiras. Em terceiro, servir significa fazer algo juntos, algo que dê prazer a ambos. Por exemplo, celebrar uma comemoração. Significa também servir juntos a uma causa, em geral, sobretudo aos filhos, mas também aos vizinhos, aos amigos e às pessoas que estiverem em dificuldade. Nesse sentido, há que se pensar a quem servimos. Quem vem em primeiro em nosso serviço? O outro ou nós? Nosso coração bate pelo outro ou, em primeiro lugar, por nós? Será que, como nosso serviço, queremos conquistar o outro para algo em que ele e seu desejo ficam em segundo plano? Então, diante disso tudo, o que nos conduz a uma sensação de bem-estar maior? Gratidão. A gratidão é uma virtude de bem-estar que pode colaborar com um efeito positivo para a autorrealização. Então, segundo Joana de Ângeles, certo dia, um homem que trabalhava junto e que se cansara de ver a cena desagradável perguntou ao cavalheiro: "Por que o senhor volta sempre a adquirir o jornal na banca desse estúpido
que sempre o trata mal. À medida que ocorre o amadurecimento psicológico e a dignidade atinge alto nível de emoção, nada diminui o comportamento honorável nem o sentimento gratulatório. Conta-se que certo executivo tinha o hábito de adquirir o jornal do dia, após o expediente, em uma banca fronteira ao edifício em que trabalhava. Sempre que solicitava ao responsável periódico, este atirava-o com mau humor na sua direção, e ele retribuía o gesto infeliz com palavras de gratidão. Depois de reflexionar um pouco, o gentil homem respondeu: por uma questão de princípio, eu me impus a tarefa de não permitir que a sua grosseria me fizesse fugir ou me tornasse deseducado e igual a ele, já que sou muito grato à vida por tudo quanto me tem favorecido. O mal não afeta o bem, que lhe é o antídoto. Preservar na conduta correta, mesmo quando ultrajado ou desconsiderado, transforma-se no desafio da saúde moral, no comportamento social, a fim de o modificar, trabalhando em favor de uma nova mentalidade que se há de estabelecer entre todos no futuro. Então, para finalizar, qual é a relevância e o impacto social desta jornada, deste trabalho? Para atingir os objetivos propostos, faz-se necessário integrar áreas distintas como psicologia positiva, psicologia transpessoal, constelações familiares e meditação ativa, as mandalas e passiva, o silêncio. A proposta é disseminar experiências alinhando conceitos teóricos com as vivências transformadoras, inclusive da própria autora, demonstrando a importância do cuidado emocional conosco e disponibilizar algumas ferramentas que favoreçam esse cuidado e, consequentemente, a autorrealização. Os atendimentos psicoterápicos tradicionais não surtiram o efeito desejado. Nesses casos, fez-se necessário uma psicologia que atendesse melhor suas necessidades e, acima de tudo, demonstrar que esse caminho é um caminho possível para todos que queiram alcançar um processo de autorrealização. Fácil? Não, não é mesmo, mas é possível obter mais consciência e autorresponsabilidade pelos nossos desejos e processos transformadores. Se apropriar de nossas questões internas, tanto as alegres quanto as tristes, nos fortalecem de tal forma que conseguimos ir rumo ao nosso destino maior, o nosso propósito. Essa é uma consciência positiva que nos faz movimentarmos para a vida, com mais confiança e desenvoltura para o nosso processo individual, coletivo e com o mundo.